O INSS anunciou mudanças para reduzir o assédio de bancos a aposentados e pensionistas na oferta de crédito consignado. Segundo o presidente do Instituto Gilberto Valer Júnior, as ligações insistentes já estão entre as principais reclamações dos beneficiários. Nova proposta cria um sistema parecido com um leilão dentro do aplicativo Meu INSS. O segurado informa o valor que deseja contratar e escolhe quais bancos podem apresentar a oferta. As instituições terão até 48 horas para enviar as propostas e o beneficiário decide qual a instituição é a melhor. Após a escolha, o contrato só será concluído com a segunda confirmação, que deve sim incluir biometria. A medida busca alimentar a segurança, evitar fraudes e garantir que a contratação parta da decisão do próprio aposentado ou pensionista. Por falar em INSS, deixa eu puxar aqui um gancho da CPMI do INSS, porque o jornal Estado de São Paulo está com a manchete neste momento que me fez recordar da queda do então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, em 2006, 2007. História do caseiro? Caseiro. O Estadão está contando uma mansão que foi alugada pela Fictor. A Fictor ia comprar o Master, supostamente através de investidores árabes. E a matéria, que eu não terminei nem consegui chegar ao final aqui rolando, mas a matéria descreve como agentes do governo federal, cita Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta e outros próceres da administração federal, estiveram nessa casa, onde foram montados dossiês para desacreditar testemunhas da CPMI do INSS e a chamada Mansão do Lobby. Tinha o propósito de estabelecer as tratativas necessárias para que a Fictor conseguisse o apoio necessário político em Brasília para avançar nas empreitadas que tivesse que entrar. Uma delas era a CPMI do INSS, que nem sabia que ela tinha interesse, e a outra era o Banco Master. Com relação à CPMI do INSS, tem uns pontos importantes, certo? Na semana passada, a gente deu um destaque considerável ao depoimento do presidente do INSS, o Gilberto Valer, né? Mas não tanto quanto deveria, sabe? Porque esse depoimento foi muito grave. Muito grave mesmo. No depoimento, ele admitiu, para você ter uma ideia, que uma das mulheres lá, que eu não lembro, mas tem lá no portal da 96, que tinha um cargo de diretoria. A mulher, quando ele assumiu naquela situação, né? O presidente do INSS, o Stefanuto, foi preso. Sim. E aí ele assumiu como um cara acima de qualquer suspeita. Ele era corregedor federal. Colocaram ele lá para resolver a crise generalizada do INSS. Aí ele observou que uma das diretoras não tinha a menor condição de estar onde estava. E aí mandou exonerar a diretora, pediu a exoneração. E o Ministério da Previdência Social fez, não. Essa diretora fica no lugar onde ela está. Tinha um padrinho ou madrinha. Exatamente. E aí foi para um lado, foi para o outro, colocaram ela em outro canto. Aí depois ele descobre que tem outro diretor lá, que também está o nome no portal da 96, que estava respondendo a um processo, porque descobriram que ele estava concedendo um número absurdo, totalmente discrepante de benefícios, dentre eles o seguro-defeso. E aí mandou exonerar esse cara, entrou de férias, passou alguns dias, poucos dias de férias, menos de 10 dias, e aí a substituta dele, que era a servidora que ele tinha mandado exonerar, assumiu o lugar dele e colocou o cara de volta. É um absurdo. E aí teve até a fala do deputado Crisóstomo, lá de Rondônia, ele dizendo essa mansão do lobby, ele já dizendo que queria a convocação do marqueteiro de Lula para explicar essa história de que algumas testemunhas estavam passando por media training para a mansão do lobby aí que o Estadão está contando é um negócio demolidor. Rapaz, essa matéria do Estadão, eu estou olhando aqui. É estarrecedora. Olha só, gente, essa matéria é do Luiz Vassalo, Gustavo Cortez e o Carlos Eduardo Valim do Estadão. Mansão do lobby. Como a Fictor tentou gerir recursos de Itaipu e fraudar depoimento na CPI do INSS. Casa de 500 metros quadrados, alugada pelo ex-sócio da Fictor no Lato Sul, em Brasília, foi palco de encontros com ministros do governo Lula e de montagem de um dossiê fraudulento
contra-testemunha em CPMI. Eu estava ouvindo hoje o Carlos Andreasa e ele estava falando ele tem uma coluna no Estadão de manhã. No Estadão Analisa. Ele estava dizendo que o caso Master está em todo lugar, e não pode mais ser abafado. Não tem como mais, gente. É como um amigo jornalista meu de Brasília disse, que esse caso é tentacular. São vários tentáculos. Mas o Senado está fazendo o possível para abafar, viu? A CPMI, a CPI também não tem previsão. Não vai sair, não. Nada no Brasil é inabafável. Exato. E tem outra coisa. A CPMI do INSS não vai ser prorrogada. Quem acredita nisso, inclusive, é o relator da CPMI, o Alfredo Gaspar, disse na última reunião que ele não acredita pela postura de Davi Alcolumbre. Realmente, assim que atingir o prazo, vai ser encerrada, seja como for. Essa semana teria reunião, não teve, só depois do carnaval. A situação está cada vez mais feia.